21 indispensáveis qualidades de um líder, chegando à última delas, que é a 21ª, que é a visão. E a minha pergunta foi: qual a sua visão positiva de futuro? Você tem uma visão positiva de futuro ou você nem tem visão? Algumas pessoas pararam de sonhar, algumas pessoas talvez não entendam na realidade o que é sonhar. E sonhar e ter uma visão positiva de futuro é muito mais do que simplesmente apenas sonhar, desejar que e se, mas é idealizar e desenhar aquilo que gostaria para o seu próprio futuro. E pensando nisso, então, a 21ª e última das indispensáveis qualidades do líder: visão. Você só toca aquilo que vê. A coragem de um grande líder para fazer da sua visão uma realidade vem da paixão, não da posição, disse John Maxwell. E o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes de se tornarem óbvias. John Sculley. Nenhuma tinta lascada. Esse é o título da biografia que ele deu quanto à história de Walt Disney. Um dos maiores sonhadores do século XX foi Walt Disney. Alguém capaz de criar o primeiro desenho animado sonoro, o primeiro desenho colorido, o primeiro desenho animado de longa-metragem é definitivamente uma pessoa de visão. Entretanto, as obras-primas da visão de Walt Disney foram a Disneylândia e Disney World. A fagulha dessa visão veio de um lugar inesperado. Quando suas duas filhas eram crianças, ele as levava nas manhãs de sábado a um parque de diversões em Los Angeles. Elas adoravam, e ele também. Um parque de diversões é o paraíso das crianças, como uma atmosfera maravilhosa. O cheiro da pipoca, do algodão doce, o colorido vistoso nos cartazes anunciando as atrações e o barulho das crianças gritando no momento em que o carrinho corre ladeira abaixo da montanha-russa. Walt Disney era especialmente fascinado pelo carrossel. À medida que se aproximava, via uma confusão de imagens vibrantes correndo em círculos ao som da música vigorosa do parque. Porém, quando ele chegava mais perto e o carrossel parava, percebia que seus olhos se haviam enganado. Disney via cavalos da fila externa subiam e desciam, e os demais ficavam inertes, preso ao piso. Carrossel, né? A decepção do cartunista deu-lhe uma grande inspiração. Com os olhos da mente, ele podia ver um parque de diversões onde a ilusão não se evaporava, onde as crianças e os adultos podiam sentir uma atmosfera alegre sem aquele aspecto descuidado de alguns circos e parques itinerantes. Seu sonho se transformou, então, na famosa e tão visitada Disneylândia. Como Larry Taylor afirmou em Be an Orange, a visão de Walt Disney poderia ser resumida assim: nenhuma tinta lascada, todos os cavalos saltam. Qual é, então, a fundamentação para a qualidade da visão, qualidade indispensável de um líder? A visão é tudo para um líder. O seu grupo, os seus liderados, a sua empresa não chegará a lugar nenhum se ele não tiver uma visão futurista e idealista. E absolutamente indispensável a visão. Por quê? Porque a visão lidera o líder. Ele desenha o alvo, acimenta a chama, acende a chama interior e impele o líder para a frente. Ela também acende aqueles que seguem o líder. Mostre-me um líder sem visão e eu lhe mostro alguém que não vai a algum lugar algum. Na melhor das hipóteses, está andando em círculos. E para entender a visão e como ela se torna parte da vida de um bom líder, consideremos o seguinte. Primeiro, a visão começa interior. Se você tem visão, olhe para dentro de si mesmo. Se você não tem visão, olhe para dentro de si mesmo. Recorra a seus dons naturais e seus desejos. Olhe para seu chamado. E se tiver algum, e se mesmo assim
você não conseguir formar uma visão própria, considere a possibilidade de buscá-la em um líder cuja visão faz sentido para você. Torne-se seu parceiro. Foi o que Roy, irmão de Walt Disney, fez. Ele era um bom empresário e um líder capaz de fazer as coisas acontecerem. Mas Walt era quem tinha a visão. Juntos, então, eles formaram uma equipe notável. E aí a gente vê que o orgulho, o ikismo, como diz o holandês, né, não faz parte da visão de um líder. Segundo, a visão vem de sua própria história. A sua história cria uma visão, a sua história dá fundamento para uma visão. Por isso que ela começa no interior. A visão não é uma qualidade mística que vem do nada, como algumas pessoas parecem acreditar. Ela se desenvolve com base no passado do líder e na história das pessoas que o cercam. Foi o que aconteceu com Walt Disney e também com todos os outros líderes. Converse com qualquer líder e provavelmente você escutará que, a partir da sua experiência, ele viu a necessidade de alguém e para isso, então, ele se dedicou a alguma coisa. Conversando com eles, você descobrirá os acontecimentos chaves de seu passado, que serviram como instrução na criação de sua visão. De sua visão. Terceiro, a visão atende às necessidades dos outros. A verdadeira visão, ela é abrangente, vai além do que o indivíduo pode realizar e, se tiver valor real, fará mais do que o simples incluir pessoas. A visão agrega valor à vida delas. E se você tiver uma visão que não serve outros, provavelmente ela é pequena demais. Nós vimos, né, uma das qualidades é o servir. Então, se você não está servindo como líder, se o servir não é uma qualidade, a visão está distorcida. Quarto ponto, a visão ajuda você a reunir recursos. Um dos benefícios mais valiosos da visão é que ela age como um imã, atraindo, desafiando e unindo outras pessoas. Oi, Rodrigo. Também angaria finanças e outros recursos. Então, quanto maior for a visão de alguém, quanto maior for a visão de um líder, maior será o número de vencedores que ela atrairá. Quanto mais desafiadora, mais os participantes se empenharão para atingi-la. Uma visão ou algo muito fácil, as pessoas geralmente se acomodam, mas quando é algo desafiador, elas se juntam suas forças, juntam sua visão, juntam seu desejo de vencer para que alcance esse objetivo. Edwin Land, fundador da Polaroid, aconselhou: a primeira coisa que você faz é ensinar a pessoa a sentir que a visão é muito importante e praticamente impossível. Isso cria o ímpeto dos vencedores. Então, revendo os fundamentos para a visão de um líder. A visão começa no interior, a visão vem de sua própria experiência, sua própria história, a visão atende às necessidades dos outros, a questão do servir, e a visão ajuda você a reunir recursos para efetivar essa visão. E de onde vem então a visão? É a reflexão. De onde vem a sua visão, Rodrigo? Para encontrar a visão indispensável à liderança, você deve tornar-se um bom ouvinte. Deve ouvir várias vozes. E quais são essas vozes? A voz interior, a voz infeliz, a voz bem-sucedida e a voz do alto, a principal. Vamos ver cada uma delas. A voz interior. A visão começa no interior. Então, você conhece a missão de sua vida? O que instiga seu coração? Esses dias eu conversando com alguém, ela disse: eu não tenho visão, eu não tenho missão, eu não tenho propósito. Não, a vida para mim é isso aqui, ó, olhar. Então, aquilo do vislumbramento, aquilo não é nem vislumbramento, é aquilo simplesmente do observar. Isso não é missão. Realmente ela não tem visão, não tem missão. Então, para você ter uma missão e uma visão, você precisa ter um propósito, que é o de servir as pessoas. Então, essa voz interior, ela fala muito da sua missão.
O que é que instiga o seu coração? Eu gosto de perguntar o que é que faz brilhar os seus olhos, que quando a gente começa a falar de alguma coisa que nos encanta, que nos anima, que nos acende a chama, a gente brilha os olhos, né? É um vigor, um ardor que a gente fala. Então, com o que é que você sonha? Se aquilo que você busca na vida não vier de um desejo interior, do fundo de seu ser e daquilo em que acredita, não será capaz de realizá-lo. Então, essa é a voz interior. Precisa vir uma chama de dentro. Segundo, a voz infeliz. De onde vem a inspiração das grandes ideias? Da observação do que não funciona. O descontentamento com o status quo é um grande catalisador da visão. E você encontra sob controle complacente? Ou se percebe com um grande desejo de mudar seu mundo? Nenhum grande líder da história lutou para evitar mudanças. As mudanças são inevitáveis e nós não conseguiremos fazer com que elas não aconteçam. Então, a voz interior, a voz infeliz, a voz bem-sucedida. Ninguém pode realizar grandes coisas sozinho. Para colocar em prática uma grande visão, você precisa de uma boa equipe. Vimos isso também, né? O líder coloca as pessoas à sua frente, ele lidera, ele ajuda, ele impulsiona, porque sozinho ele não pode fazer nada sozinho. Sozinho ele não pode fazer nada. Entretanto, também precisa de bons conselhos de alguém que esteja à frente da jornada da liderança. O caso dos conselheiros, tem uma equipe de profissionais da mesma área com que possa sentar e conversar, e aquilo da concorrência é muito relativo, né? As pessoas inseguras, elas veem concorrência em tudo. Existe um outro termo aí que a gente pode utilizar, mas é bom analisar que a voz bem-sucedida, ela procura uma multidão de conselheiros. E se você deseja liderar outros para a grandeza, encontre um mentor. Você tem algum conselheiro que possa ajudá-lo a aguçar a sua visão? O conselheiro nos ajuda a aguçar a visão. E a voz do alto. Embora seja verdade que a sua visão deva vir do interior, você não deve confiná-la à limitação de suas capacidades. Uma visão realmente valiosa deve incluir Deus. Somente Ele conhece suas capacidades plenas. E você já olhou além de si próprio, até mesmo além de sua própria existência, ao procurar sua visão? Se a resposta é não, é possível que você esteja perdendo o seu verdadeiro potencial e o melhor da vida para você. Como é que vai aí, Rodrigo, a sua visão? Tem escutado a sua voz interior, a voz do alto, a voz bem-sucedida e a voz infeliz também, porque ela que faz com que você direcione para alcançar melhores alvos? O reforço. Como melhorar, então, essa visão? Primeiro, fazendo uma autoavaliação. Segundo, anotando os pontos que precisa alcançar, se dedicar, aqueles que precisam dedicar mais tempo, inclusive, para fazer no hoje, não esperar para amanhã na procrastinação, não empurrando, mas fazer hoje. Depois de escrever, avaliar os pontos. Então, avaliar também é o terceiro ponto, avaliar as suas emoções. Se você não tem trabalhado muito em sua visão, dedique as próximas semanas ou meses pensando sobre isso. Considere o que de fato lhe causa impacto em um nível emocional. O que o faz chorar? O que o faz sonhar? O que lhe dá energia? São perguntas que devem vir à tona. Então, esses 3 pontos para reforçar a sua visão. Faça uma autoavaliação, anote e avalie as suas emoções. Pense também naquilo que gostaria de mudar no mundo ao seu redor. Exato. O que você vê que não é, mas poderia ser. Assim que as suas ideias se tornarem mais claras, anote-as e converse com o mentor sobre elas. Tem um mentor, Rodrigo. Ação diária. De 1923 a 1955, Roberto Woodruff ocupou a presidência da Coca-Cola. Durante esse período, desejava... Oi, Murilo.
Durante esse período, ele desejava que a Coca-Cola estivesse ao alcance de todos os trabalhadores americanos em todo o mundo por 50 centavos de dólar. E isso qualquer que fosse o custo para a companhia. Que meta ousada. Entretanto, não era nada se comparada ao quadro maior que ele via com os olhos da mente. Durante sua vida, ele queria que todas as pessoas do mundo experimentassem Coca-Cola. E a gente vê, então, o sucesso que tem a Coca-Cola aí no mundo, né? Ao nosso redor. Quando você procura no fundo do seu coração e de sua alma por a visão, o que você vê? Eu tenho aqui uma folha. Nessa folha, eu pensei em desenhar algo, mas eu queria então perguntar a vocês, se essa folha estivesse à sua frente agora, que visão você iria desenhar? Que visão você iria colocar como sendo a sua visão positiva de futuro? O que você deseja alcançar que ainda não alcançou? O que você deseja realizar que ainda não realizou? Mas como tem se preparado? Ou como tem... que plano de ação você já traçou para que essas metas, essa visão seja realizada? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Eu gosto de pensar naquilo que a Bíblia diz, que Deus nos criou para o seu louvor. Então, tudo o que fizermos, que for bom, que for para servir, que for para ajudar pessoas, nisso nós louvamos aquilo para o que nós fomos criados. Nós louvamos, nós atendemos aquele chamado que nós ouvimos. Então, que a voz interior, a minha voz interior, esteja alinhada às minhas emoções, ou as minhas emoções estejam alinhadas de tal forma que a minha visão possa estar sendo traçada, a cada dia aumentada, e a partir do momento que eu falo de mim, né? Porque a partir do momento que eu falo de mim, eu revejo as minhas ideias, as minhas missões, os meus propósitos, ou aquelas coisas que eu tenho feito para cumprir o meu propósito. E isso dá a você também uma imagem melhor de como você pode desenvolver a sua visão, de tal forma que você seja um líder em qualquer área que você atuar. Então, só para relembrar, já que hoje é o último dia dessas 21 dias que nós estivemos aqui falando sobre as 21 indispensáveis qualidades de um líder, segundo John Maxwell. A primeira foi caráter, e ele disse: seja parte de uma rocha, seja parte de algo firme que construa a sua visão. E terminou com visão, né? Carisma. A primeira impressão pode selar um acordo. E aquilo que a gente conhece ao longo da vida, a primeira impressão é a que fica. O terceiro foi o comprometimento, distinguir empreendedores de sonhadores. Isso tem muito a ver com a visão. A comunicação, sem ela, você viaja sozinho. Você precisa saber se liderar, saber dialogar, saber se comunicar com seus liderados, porque é na comunicação que você alcança o coração deles. E aí vem a questão do ouvir, para conectar-se ao coração daqueles com que você lida. Competência, se você a constrói, eles virão. Então você precisa ser um líder competente para conseguir que as pessoas estejam seguindo aquilo que você faz ou que está orientando. Ter coragem, uma pessoa com coragem é uma maioria, ou está em maioria. Discernimento, põe um fim aos mistérios insolúveis. Não ver o problema como um problema, mas ser proativo na questão da solução de problemas. Outro tópico. O foco, quanto mais preciso, mais perspicaz você será. Ser generoso,
Algumas pessoas dizem que começaram a dizer que gentileza, esse negócio de gentileza que está fora de moda. Não, mas gentileza gera gentileza. E quando você é generoso, você lembra que não é por acender a vela do outro que a sua vai ficar apagada. Então, sua vela não perde luz ao acender outra. Iniciativa, não saia de casa sem ela. Nós tomamos decisões a todos os momentos de nossa vida. Então, nós precisamos estar ativos para tomar iniciativas. Paixão. Pegue essa vida e ame. Tudo o que fizer, fazer como se fosse a única coisa. Então, ter paixão por aquilo que faz. Atitude positiva. Crer é poder e não querer, né? Crer é poder. Quando você crê, você consegue realizar. Relacionamentos. Se você se relacionar bem com as pessoas, elas se relacionarão bem com você. E isso tem muito a ver do autoconhecimento. Você age de acordo com as suas experiências. As pessoas bruscas agem de acordo com as suas experiências passadas. E essas experiências podem modificar. Caráter é outra coisa, mas o comportamento você pode mudar. Responsabilidade. Se você não toma as rédeas, não conseguirá lidar o time. Não conseguirá liderar o time. É como uma canoa. Você tem os remos em sua mão e você precisa saber remar. Senão você vai ficar girando no mesmo lugar e você não sai dali com a sua canoa. A segurança. A competência nunca compensa a insegurança. E um líder inseguro é perigoso, tanto para si mesmo quanto para os seus liderados. Autodisciplina. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. Ser prestativo. Para estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. E foi quando ele lembrou um batalhão que era tido como sexta-feira ou sexta alguma coisa, porque não valia nada. Era um grupo fraco, mas ele transformou aquele pelotão no primeiro de toda esqueci a palavra, lá do exército. E então, colocar os outros em primeiro lugar. Ele, como líder, como general, ele foi com seu helicóptero e resgatou todos os soldados que estavam feridos e trazia e ia buscar o outro. E descobriram que estava num campo minado. Então, muito interessante. Nós andamos em campos minados e nós precisamos estar atentos por onde nós andamos e por onde nós lideramos. A educabilidade. Para continuar a liderar, continue aprendendo. Eu tenho escutado muitas pessoas dizer assim, mas isso eu já sei, isso eu já sei, isso eu já sei. Isso é digamos assim, um tique de orgulho. O líder nunca sabe tudo. Um líder precisa estar em constante aprendizado. Renovação da mente, como diz lá em Romanos 12, renovação da mente, renovação dos conhecimentos, aplicando-os, e cada vez que aplicar, lembrar que ele pode errar, mas ele não deve permanecer no erro, porque permanecer no erro é, vamos dizer, no bem claro, burrice, né? Ele precisa tentar, se errar, aprender a lição, para não persistir no erro. E o último, a visão. Você só toca aquilo que vê. A folha pode estar em branco, mas com os olhos da fé, você pode desenhar e alcançar aquilo que você deseja. Então, a folha não está em branco. A folha tem aquilo que a sua visão carrega. Qual é a sua visão? E o meu desejo é que essas reflexões, para mim foi muito válido, Eu tinha acabado um período de 21 dias de meditações e coincidentemente peguei esse de mais 21 e eu vou arranjar mais 21 ou mais outro período, alguma coisa que nesse período daqui para frente possa estar atuando. Ei, Tânia! Na próxima terça-feira eu vou estar fazendo um workshop. Já comecei a divulgar nos bastidores. Logo mais ou amanhã vai estar disponível. E esse workshop vai ser para líderes cristãos. Se você deseja participar, fique atento que vai ter um link na bio para você então fazer a sua inscrição. É um workshop
pago. Desenvolvimento, ou pelo menos entender como você pode fazer para desenvolver a inteligência emocional para ser um líder em qualquer área que você atue, mas a partir da sua liderança como líder cristão. Uma boa noite, e se ficou interessado nos outros temas, para mim valeu muito, por isso que eu digo, vai lá e volta. Eles estão sempre depois ou antes de um post com um círculo com um número, de 21 a 21. E essa foi então o último. Uma boa noite. No Brasil é feriado, aqui não. Então, bom feriado, e usem esse feriado para renovar não apenas a energia, renovar a energia descansando, mas também lendo bons livros, vendo filmes que adiantam alguma coisa, que acrescentam, e não apenas ver por ver. Cuidado com as coisas que estão observando, porque elas ficam gravadas e elas fomentam ou positivo ou negativo. E você pode determinar aquilo que você quer para aumentar, para aguçar a sua visão. E se ainda não tem um mentor, procura, porque ele ajuda muito, qualquer que seja a sua situação de vida. Uma boa noite.